Lucas 2, versículo de número 8, é o nosso primeiro versículo, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Vamos parar a nossa leitura por aqui. Irmãos, o texto de Lucas foi escrito por um historiador, alguém que correu atrás dos fatos que estavam envolvidos no nascimento e na vida de Jesus Cristo. E Lucas nos diz que quando Jesus nasceu, havia um grupo de pastores que estavam cuidando de rebanhos. Muito provavelmente, esses rebanhos não eram desses pastores. Havia, na época de Jesus, uma espécie de aluguel de pastor. Então, se você não tinha como cuidar do seu rebanho, você contratava alguém para cuidar daquele rebanho para você. E, irmãos, vamos entender o que é um pastor na época de Jesus. Aqui a gente não está lidando com um pastor de igreja, é pastor de gado. E esse tipo de gente, na época de Jesus, não tinha uma boa reputação. Na época de Jesus, ser pastor de gado era considerado bastante difícil no quesito moral. Havia a ideia de que pastores, eles cuidavam do rebanho tão bem, mas tão bem, que levavam para si alguns itens do rebanho, levavam para si alguns animaizinhos. Havia a fama de que pastores eram ladrões, roubavam o rebanho dos outros. E quem eram os pastores? Os pastores não eram os homens mais proeminentes da sua sociedade. Na verdade, irmãos, para você ser pastor nessa época de Jesus, pastor de gado, você não precisava ter feito nenhum curso universitário, não tinha que ser um aluno de destaque. Esses que se destacavam, esses ocupavam outras posições. Os pastores eram aqueles homens comuns, que não tiveram destaque durante a sua vida e acabaram ocupando esta posição. E aqui no Evangelho de Lucas, esses pastores estão ali pastoreando na vigília da noite. O que isso significa? Eles estão ali, já no período da noite, quase madrugada, e aí, de repente, num dia comum, eles não esperavam, um anjo aparece para esses pastores. E quando o anjo aparece, eles ficam cheios de medo. Irmãos, nós estamos acostumados a ver presépio, e em presépio sempre tem um anjinho e o pastor. E o pastor no presépio nunca está com medo, e o anjo nunca gera temor. Mas é porque aquilo é um presépio. Na prática, se nós tivéssemos o contato com um ser como este aqui, um anjo, irmãos, nosso coração ia se derreter. Estamos falando de um encontro que é fascinante. Os anjos, eles participam de uma natureza que é diferente da nossa, eles não compartilham da mazela do pecado, eles não têm os defeitos que nós temos. Então, quando este ser, este anjo, aparece para os pastores, a Bíblia diz que eles ficam assustados, ficam com medo mesmo. E essa não é uma reação que é incomum. Na verdade, quando a gente vê o texto bíblico, toda vez que ou um anjo ou Jesus aparecem no seu estado glorificado, a reação humana é medo. E o medo não é porque o anjo é feio, o anjo é esquisito. Não, o medo é porque o anjo é extremamente belo. Ele não tem os nossos defeitos. Nós, quando nos encontramos com esse tipo de manifestação, diante da glória, da grandeza, diante da beleza, nosso coração se percebe feio, por causa de todos os erros que a gente carrega. E aí o resultado é medo, é espanto. Tanto que, veja ali no versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Vamos parar a nossa leitura mais uma vez. O que é que o anjo disse? Primeira coisa, não tenha medo. Porque os anjos sabem que essa é a nossa reação quando eles aparecem. A gente fica desesperado. Mas o anjo carrega uma notícia. Talvez a notícia mais
importante que já foi carregada. O que o anjo veio falar para os pastores é o seguinte: pastores, vocês que não são ninguém na sociedade, deixa eu contar para vocês o que acabou de acontecer na cidade de Belém. O rei nasceu, mas não o rei deste mundo. O rei de todos os mundos, o Salvador, está lá em Belém. Jesus acabou de nascer e ele é o Messias, ele é o prometido, ele é a esperança, ele está lá e vocês verão uma criança envolta em faixas e este é o sinal. E essa notícia é de grande alegria. Imagina esses pastores, estavam só cuidando de ovelha. Era um dia comum na vida deles. De repente, um ser fantástico aparece com essa notícia. E como se não bastasse isso, irmãos, agora o quadro se abre de um jeito espetacular. Veja o que diz o versículo de número 13. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Não bastava um anjo aparecer. Era só um dia comum cuidando de ovelhas. Mas aí o anjo aparece com a super notícia de que o rei das nações tinha nascido em Belém. E depois que o anjo termina de falar, os pastores veem uma cena que é indescritível. Um coral, um exército celestial aparece no céu e eles gritam. Nós não sabemos exatamente se eles cantaram de forma ritmada ou só declararam em uma só voz. Mas eles gritam: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Irmão, você imagina o que foi isso? Você vai para o seu trabalho normal. Você vai para a sua escola, para o seu cursinho. De repente aparece ali, num dia comum, era só rotina, uma visitação desse tamanho. Um anjo e depois um coral de anjos. É uma notícia espantosa. É grandioso isso que aconteceu. E o que os pastores fazem? Eles vão correndo para a cidade do rei. E de fato eles encontram ali, envolto em faixas, envolto em panos, o bebê que nasceu prometido. Eles contam tudo aos pais e falam: Maria, José, acabamos de ouvir uma sinfonia que a gente nunca escutou na nossa vida. Nós ouvimos anjos cantando a respeito do seu filho. Ele é o Salvador, ele é o Messias. E eles declaram com bastante velocidade. Quando a gente lê aqui o texto, irmãos, o que a gente percebe? Os pastores, eles não ficaram pensando se eles iriam para Belém. Eles terminaram de ouvir os anjos cantando, abandonaram as ovelhinhas no campo, correram. Tamanho foi o espanto daquilo. E o texto de Lucas termina dizendo que eles glorificavam a Deus pelo que eles tinham visto e ouvido. Irmãos, essa história é linda. Linda porque dela nós podemos entender 3 coisas que nós vemos no Evangelho de Jesus Cristo. Essa história é maravilhosa porque ela tem 3 lições para nós que são muito especiais. E a primeira lição que surge desse texto é com relação à extensão do Evangelho e da salvação de Deus. Porque se a gente for parar para pensar, Deus não foi falar para o imperador de Roma que o rei do universo tinha nascido. Deus não foi falar para os homens mais poderosos daquela época e guardou aquela notícia só para uma elite específica. Deus mandou um exército de anjos declararem que o rei do universo tinha nascido para um grupo de pastores, gente que não valia nada naquele período. Irmãos, o que a gente percebe aqui? O evangelho do nosso Deus, ele não é restrito a questões de status, dinheiro, fama, poder.
O evangelho se distribuiu sobre as nações de um jeito que até gente que tinha má índole pode ouvir mensagem de salvação. Irmãos, não há um Deus em tudo que nós conhecemos de religião que se disponha a adicionar na sua mensagem, como ouvintes, gente de má índole. Mas o Deus cristão faz um coral celestial declarar o evangelho para aqueles que na época eram ninguém. Sabe o que isso significa? A mensagem que nós lemos, o texto bíblico, isto aqui que nós encontramos, irmãos, isso aqui é para nós. Isso aqui não está ligado a renda, status ou poder. Isso aqui, salvação que emerge do texto bíblico, isso pode ser ouvido pelo ouvido mais pobre deste mundo ou pelo imperador mais rico. Tem lugares que nós nunca vamos acessar, amados irmãos. Tem espaços que eu e você nunca vamos pisar e níveis de informação que nós nunca teremos, porque na ordem do mundo nós não somos nada. Mas diante de Deus e do Evangelho, a salvação está aberta a todo aquele que nele crê. Olha a extensão do Deus que nós amamos. Essa é a primeira informação que vem do texto. A segunda informação que vem do texto está na música que os anjos declararam. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós nascemos em igrejas cristãs e ouvimos isso aqui em vários momentos. E às vezes a gente perde a dimensão do que essa frase significa. Deus, o nosso Deus, quer bem à sua criatura e aos seus eleitos. O nosso Deus, aquele que faz o universo inteiro funcionar de forma ordenada, aquele que definiu o limite do mar e que chama as estrelas pelo nome, ele se atenta para criaturas que vivem 70, 80 anos e depois viram pó. O nosso Deus nos quer bem. Irmãos, sim, é verdade que o nosso Deus castigará o mal e os maus. É verdade que o nosso Deus fará justiça. É verdade que o nosso Deus pisará cada pecado. Mas também é verdade que o nosso Deus está aguardando o seu juízo a fim de que nós tenhamos chance de arrependimento, porque há no coração de Deus um desejo pela salvação. Tão forte é esse desejo pela salvação que o nosso Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador. Irmãos, Deus olha para nós e o coração dele tem, em relação aos seus eleitos, graça sobre graça. Essa notícia é maravilhosa, tão maravilhosa, que os anjos não seguraram e cantaram ela para pastores na Judéia. E não é porque os pastores eram muito dignos, mas é porque essa notícia é digna de ser anunciada por toda a eternidade. Deus amou sua criatura. A primeira lição é que o evangelho está estendido não para classes sociais ou renda. O evangelho está estendido para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A segunda lição que o texto traz para nós é que o Criador do universo, o Rei do universo, ele nos olha com afeto. E a terceira, amados irmãos, para mim ela é a principal. Quando os anjos falaram o que falaram, quando foi anunciado àqueles pastores todo o desejo de Deus, para onde é que tudo convergiu? Para onde todos foram direcionados? Para ver o menino Jesus envolto em panos numa manjedoura. O que é que Deus faz com o nosso coração toda vez que Ele aparece cheio de graça? Sempre Deus nos direciona a Jesus Cristo. Porque é em Jesus Cristo que nós vemos a materialização do amor de Deus por nós. Em Jesus Cristo, Deus se encarnou e desceu ao nosso nível. Deus habitou entre nós. Então qual é o desejo de Deus, irmãos? O desejo de Deus é que o nosso coração corra até o Filho encarnado, Jesus. E olhando para Jesus, o nosso coração veja tudo que Ele é. A graça, a justiça, a beleza, a santidade, misericórdia, a bondade, o Deus Emanuel que está conosco.
Jesus é este que é o grande sinal de que Deus está com o seu coração aberto para todo aquele que se arrepende. Irmãos, os anjos falaram para irmos a Jesus. O Espírito Santo nos leva a Jesus. O Deus Pai quer que nós nos encontremos com Jesus, porque quando nós olhamos Jesus, então o nosso coração descobre o grande tesouro que está escrito na história. Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o peso disso. Deus desceu aqui. Irmãos, a gente não consegue mensurar a glória que Deus tem no céu. A gente não consegue entender o que significa conhecer o universo inteiro, em toda a sua extensão, chamar as estrelas pelo nome e elas lhe obedecerem. Mas este ser, este Deus, desce para a periferia do mundo que é a Judéia, porque ele amou a sua criação. Por isso que quando os anjos falam, quando o Espírito Santo fala, quando a Bíblia fala, ela aponta para Jesus. É ali que o nosso coração descansa. Quando a gente olha para Jesus, aí nada mais neste mundo consegue abalar a nossa alma. Em Jesus a ansiedade morre, em Jesus a própria morte perde efeito. Em Jesus, todas as coisas que estão desordenadas são realinhadas. Em Jesus, aquilo que tinha se afastado volta a Deus e o nosso coração é perdoado. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, o que esses pastores nos contam, o que essa história nos mostra, é que o Evangelho está estendido, sem limites de classe, status ou poder. O Evangelho está estendido porque Deus quer bem aos seus eleitos, aqueles que Ele ama. E por querer bem aos que Ele escolheu, Deus manda Jesus. Jesus é o grande tesouro para onde Ele nos aponta. E diante disso, eu gostaria que nós tivéssemos uma resposta de oração. Porque, irmãos, sejamos nós cristãos ou não cristãos, se a gente leva Deus em consideração ou não leva Deus em consideração, na noite de hoje, diante de nós é colocado um grande aviso, um grande anúncio, uma grande oportunidade. Diante de nós está colocado uma seta, um caminho que aponta para Jesus Cristo. Se nós somos cristãos, então os nossos olhos não podem desviar dele. Porque Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o Salvador. Então, nós cristãos precisamos voltar todos os dias de forma intencional os nossos olhares para olharem mais ainda a beleza do Filho de Deus. Mas se nós não somos cristãos, nosso coração nunca nem ligou muito para Ele. Diante de nós está colocada uma oportunidade para encontrarmos aquele de quem os anjos cantam desde a eternidade. Então, diante de nós está colocada uma porta para a gente entrar e encontrar salvação, independente da dignidade que tenhamos ou da indignidade que tenhamos. Porque Deus realmente é muito extenso em todo o seu amor.